Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, vou continuando aqui no nosso projeto de audiolivro. Estou lendo aqui com vocês. Obviamente que hoje fica sem a tela preta, quero inaugurar esse jeito, vamos ver se funciona bem. Ou eu volto para a tela escura também, não tem problema nenhum. Estou lendo aqui um livro. Esse nós já estamos no quarta leitura que estou fazendo, né? Estou fazendo em partes do livro aqui, ó. Não sei se captou bem aí. Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. É um livro, esse aqui especificamente, um livro físico da Edbolso, segunda edição, tradução de Casimiro Fernandes e Wilson Lousada. É um escrito bem antigo. E você que está acompanhando aí percebe que nós estamos lendo aos poucos esse livro. É uma leitura vagarosa, porque eu vou explicando aqui, vou tirando conclusões. Às vezes as conclusões não são as melhores, mas é o que temos para hoje. E vamos continuar aqui no nosso quarto, agora vídeo, mas no nosso quarto audiobook, tá bom? Vamos lá. Olha só. Então, Júlia, nossa personagem, com o marido dela, chegam à casa de uma tia. Aquelas tias, no caso aqui, digamos que de uma linhagem já lá, um pouco decadente, mas está ali, de uma família especial lá. Então vamos continuar aqui e vamos vendo o que vai dar. Eu quero que não fique muito tempo esse vídeo também. Olha só, então, vamos lá. Quando uma velha criada de quarto anunciou à condessa, então aqui é a condessa, pois em breve ela deveria reaver o seu título. Aqui ele já trata como condessa, que teve um período em que os nobres perderam os títulos. Estamos falando da época do Napoleão, viu, gente? A visita de um sobrinho que ela não via desde o início da Guerra da Espanha tirou depressa os óculos e fechou a galeria da antiga corte, seu livro favorito. Depois, conseguiu uma espécie de agilidade para chegar ao patamar no momento em que os dois esposos subiam os degraus. Aqui uma explicação necessária. A Guerra da Espanha começou em 1808. Aqui o autor diz que a visita de um sobrinho, no caso é ele, né? Que ela não via desde o início da Guerra da Espanha. A Guerra da Espanha começou em 1808 só para efeito de organização mental. Aí tirou depressa os óculos e fechou a Galeria da Antiga Corte. Aqui, Galeria da Antiga Corte é uma obra anônima publicada em 1786. E aí ela agilmente foi em direção aos sobrinhos. Tia e sobrinha lançaram-se num rápido olhar. Então as mulheres. Bom dia, minha querida tia, exclamou o coronel, agarrando a velha e abraçando-a com precipitação. Trago-lhe uma jovem para guardar. Venho confiar-lhe meu tesouro. Júlia não é vaidosa nem ciumenta, tem a meiguice de um anjo. Mas espero que não se estrague aqui, disse, interrompendo-se. Atrevido, respondeu a condessa, lançando-lhe um olhar brincalhão. Foi ela quem, com uma certa graça amável, tomou a iniciativa de beijar Júlia, que permanecia pensativa e parecia mais embaraçada que curiosa. Vamos então travar conhecimento, minha querida, tornou a condessa. Não tenha medo de mim, procuro nunca ser velha quando estou em companhia de gente moça. Antes de chegar ao salão, a condessa já tinha, segundo o costume da província, mandado preparar o almoço para os dois jovens. O conde, porém, cortou a eloquência da tia, dizendo-lhe num tom sério que só lhe poderia consagrar o tempo que o cocheiro demorasse para fazer a muda.
provavelmente a muda de animais, né? Para pegar um descansado e continuar a viagem, provavelmente ele sozinho. Por isso, os três entraram imediatamente no salão e o coronel mal teve tempo de relatar à sua tia-avó os acontecimentos políticos e militares que o obrigavam a pedir-lhe asilo para sua jovem esposa. Ele vai deixar a esposa dele lá com a tia para que ele vá numa tarefa militar. Ele não queria deixá-la na capital, porque achava que era mais complicado para ela ficar lá, trouxe para ficar com a tia. Durante a narrativa, a tia olhava alternativamente para o sobrinho, que falava sem ser interrompido, e para a sobrinha, cuja palidez e tristeza ela atribuía a essa separação forçada. Então a tia fez uma leitura dizendo que essa palidez, que a gente já sabe é própria da Júlia, se referia ao fato de que teria que ser separada, nesse momento, do marido. Né? O marido ia numa missão. Dava a impressão de dizer consigo mesma, esses dois amam-se de verdade. Ela imaginando, a tia. Nesse momento, no velho pátio silencioso em que as lajes eram recortadas por listras de grama, ressoou o estalido de um chicote. Vitor tornou a abraçar a condessa e saiu. Então, nesse intervalo, significava esse estalido do chicote que a pessoa, que o empregado, que o funcionário que conduz os cavalos, os animais, na charrete, já tinha feito a troca, né, dos animais para continuar a viagem, e esse era o sinal para que ele, Vitor, o marido, né, e portanto o sobrinho aí da condessa, já soubesse que está na hora de partir. E ele disse, adeus, querida, disse beijando a mulher que o acompanhara até a carruagem. Oh, Vitor, deixa que te acompanhe ainda um pouco, disse ela numa voz carinhosa. Não queria te deixar. Ainda pensas nisso? Pois bem, replicou Júlia, então adeus, já que assim o queres. Ela fez assim um charminho na despedida. A carruagem desapareceu. Aí voltam para a cena, ficou nas duas aqui. Você ama muito o meu pobre Vitor? Perguntou a condessa à sobrinha, interrogando-a com um desses olhares perscrutadores que as velhas lançam às mais jovens. Sem dúvida, senhora, respondeu Júlia, pois não é preciso amar um homem para desposá-lo, isto é, não tem que amar o sujeito para poder casar com ele, né? É que ela deu uma resposta inteligente, que na verdade não demonstra o sentimento, mas diz de uma situação social. Essa última frase foi acentuada por um tom de ingenuidade que traía, a um tempo, um coração puro ou profundos mistérios. Né? Deixa no ar sempre a resposta. Ora, seria bem difícil a uma mulher, amiga de Duclos e do Marechal de Richelieu, não procurar descobrir o segredo daquele jovem casal. Então, essa resposta dela mexeu com a imaginação desta senhora, se não me engano, septuagenária já, que viveu muitas coisas e entendia muito bem o universo do casamento, entendia muito bem o universo feminino e o universo da mulher, entre aspas, aqui casada. Né? Aqui o autor faz uma referência ao Marechal de Richelieu, que ela era a condessa, é uma mulher amiga de Duclos e do Marechal de Richelieu, quer dizer, ela tem uma certa experiência social. E esse Duclos e o Marechal de Richelieu, aqui tem as anotações, então, para a gente complementar, são personagens reais. O primeiro, o Charles Pinot Duclos, 1704 a 1772, é o autor das Mordazes, é um livro, Memórias Secretas dos Reinos de Luís XIV e de Luís XV. O segundo, que é o Marechal de Richelieu,
são pessoas mesmo, né, na época. O duque Armand de Richelieu, marechal da França, viveu de 1696 a 1788, era um homem espirituoso, mas de moralidade duvidosa. Desempenhou brilhante papel no governo desses dois monarcas. Então veja que a senhora era amiga dos dois, né? Já tinha convivido, então sabia do que podia acontecer nos bastidores aí dos poderosos, e ela estava interessadíssima em saber o que estava rolando entre esse casal, Vitor e Júlia. Vamos lá? Página 32, então. Nesse momento, tia e sobrinha estavam no limiar da porta solarenga, acompanhando com o olhar a Caleça que se afastava. Estava na porta que dá para a rua, né, que a gente lá, que é aqui interessante, a porta que dá para a rua, e elas tinham acabado de acompanhando a carruagem, já estava desaparecendo, então nesse momento aqui. Os olhos da condessa não exprimiam amor, assim como a marquesa o compreendia. Aqui marquesa, né, porque até agora não se falou em marquesa. O autor diz o seguinte, o autor não, provavelmente os editores ou alguém os tradutores, diz, marquesa, chamou essa senhora de marquesa Lapso de Balzac. Ele teve um erro aqui, um escorregão. A senhora de Listomère Landon, como ele mesmo nos informou há pouco, era condessa. Essa senhora era uma condessa. A mesma confusão repetir-se-á várias vezes em seguida. Então, ele vai tratar a mulher de duquesa, se não me engano, mas ela era uma condessa. Vamos lá, então. Os olhos da condessa não exprimiam amor, assim como a marquesa o compreendia. A boa senhora era da Provença e suas paixões tinham sido violentas. Quer dizer, ela compreendeu que havia alguma coisa por trás disso, porque o olhar da moça não correspondia à atitude dela e não correspondia ao que se espera de um casamento, ainda mais um casamento dessa época, que é a época napoleônica. Deixou-se então fascinar pelo patife de meu sobrinho? Perguntou ela à sobrinha. Ela está querendo escarafunchar a sobrinha. A condessa estremeceu involuntariamente, porque a entonação e o olhar daquela velha coquete pareciam denunciar um conhecimento do caráter de Vitor, talvez mais profundo que o seu. Isto é, quando ela disse patife do meu sobrinho, parece que ela já sabia exatamente do que realmente ele era, coisa que a nossa heroína, a Júlia, já foi avisada um ano antes, lembra-se? No outro vídeo, no outro áudio, pelo próprio pai. O pai agora está morto, então. O pai agora já faleceu. A senhora d'Aiglemont, inquieta, envolveu-se nessa dissimulação desajeitada que é o primeiro refúgio dos corações ingênuos e sofredores. A senhora de Listomère, então a senhora de Listomère é a mais velha, e d'Aiglemont é ela, a Júlia. A senhora de Listomère contentou-se com as respostas de Júlia, para poder colocar panos quentes naquele momento, mas pensou com satisfação que sua solidão ia ser alegrada por algum segredo de amor, porque lhe parecia que a sobrinha tinha alguma intriga divertida a conduzir. Olha aqui o pensamento dessa senhora. Ela conhecia bem os bastidores lá, né? Quando a senhora d'Aiglemont se achou num grande salão forrado de tapeçarias enquadradas por molduras douradas, quando se sentou diante da lareira, abrigada do vento por um biombo chinês, sua tristeza não mais se pôde dissipar. Era difícil que a alegria nascesse sob os ventos lambris entre móveis seculares. Contudo, a jovem parisiense experimentou uma espécie de prazer por estar naquela solidão profunda e no silêncio solene da província, porque na verdade ela não estava muito afim de conviver e viver com o marido.
talvez a presença dele, né, a gente percebe isso às vezes em alguns casamentos, a presença dele significava que ela teria que fazer algumas concessões, né, e que ela não estava disposta a fazer. Vamos lá. Depois de trocar algumas palavras com a tia, a quem antes escrever algumas palavras, depois de trocar algumas palavras com a tia, a quem antes escrevera apenas uma carta de recém-casada, isto é, ela já conhecia a tia, conhecia obviamente de ouvir falar, mas tinha já escrito uma carta, né? Naquele tempo talvez tenha sido muito comum isso. Quando casou-se, falou assim, olha, né, minha tia e tudo mais. Mas agora é que elas estavam se conhecendo pessoalmente. Na carta, obviamente, a gente pode colocar um ou outro traço que não é o nosso. Mas agora, sim, as duas estavam frente a frente. Então, depois de trocar algumas palavras com a tia, quem antes escrevera apenas uma carta de recém-casada, ficou silenciosa como se estivesse escutando a música de uma ópera. Somente depois de passadas 2 horas de uma calma digna da trapa aqui, gente, vou ler aqui para nós, é o nome de uma abadia fundada em 1140, perto de Mortagne, reformada em 1662 pelo abade René, e cujos religiosos observavam um regulamento de excepcional severidade. Então, somente depois de passadas 2 horas de uma calmaria digna dessa trapa, né, que é de uma calmaria, né, ela bem calma, bem plena de si, né, 2 horas é bastante tempo, né, foi que ela se apercebeu de sua impolidez para com a tia, que se deu conta de só lhe ter dirigido respostas frias. A marquesa respeitara o capricho da sobrinha, de novo falando marquesa, que de novo ela não é marquesa, né? A marquesa respeitara o capricho da sobrinha com esse instinto cheio de indulgência que caracteriza as pessoas do tempo antigo. De novo, aquele conflito, aquele confronto antigo-novo, o novo aqui representado pelo casal, não é? O velho representado pela condessa, o novo representado pela Júlia, filha de um cara, no começo do livro está bem assim, velho, então tem um certo conflito de olhares sobre a vida e tudo mais. Vamos lá. Nesse instante, a nobre senhora fazia tricô. A senhora estava tricotando. Por diversas vezes, na verdade, ela se havia ausentado para se ocupar de um certo quarto verde que deveria servir de dormitório à condessa, à moça, né? Imagine que esse tempo, 2 horas que ficou nesse silêncio. Mas já voltara ao seu lugar numa grande poltrona e observava a moça de soslaio, sabe, de entre olhos, assim, enquanto faz o seu tricô, né? Só observando a moça. Envergonhada por se ter abandonado a sua irresistível meditação, Júlia procurou fazer-se perdoar, zombando de si mesma. A Júlia percebeu, opa, eu acho que é melhor eu ter uma conversação legal aqui com essa senhora, afinal de contas ela é minha parenta, agora é minha tia, né, porque é tia do marido dela. Então diz a Júlia, minha querida, conheço perfeitamente a dor das viúvas, respondeu a tia. Seria preciso ter 40 anos para perceber a ironia que exprimiam os lábios da veneranda senhora. Não, minto, aqui ela. Júlia procurou fazer-se perdoar zombando de si mesma. E aí a senhora disse para Júlia, minha querida, conheço perfeitamente a dor das viúvas. Olha que papo caô, né? Que papo estranho é esse aqui. Respondeu a tia. Né? Seria preciso ter 40 anos, aqui vem uma outra explicação, seria preciso ter 40 anos para perceber a ironia que exprimiam os lábios da veneranda senhora. Não se esqueça que a nossa Júlia tem 30 só.
O autor diz que seriam precisos 40 anos para perceber a ironia. No dia seguinte, a condessa estava estava mais bem disposta. Conversou. Aqui já é outro dia, então, né? A senhora de Listomère, isto é, a senhora mesmo, a condessa ali, né? Não mais desesperava de domesticar aquela recém-casada, que de início julgava ser uma criatura selvagem e estúpida. Falou-lhe das belezas da região, dos bailes e das casas que poderiam frequentar. Todas as perguntas da marquesa, de novo falando em marquesa, mas não tem nada de marquesa aqui. Todas as perguntas da marquesa foram, durante esse dia, outras tantas ciladas que, por um antigo hábito da corte, ela não pôde deixar de armar a sobrinha para penetrar-lhe o caráter. Veja que a senhora está fazendo ciladinhos, puxa uma conversa aqui para descobrir quem é, afinal de contas, esta Júlia. Né? Sobrinho ela conhece, mas ela não conhece de fato ainda a esposa, a mulher do sobrinho. Júlia resistiu a todas as instâncias que durante alguns dias lhe foram feitas para que procurasse distrações fora de casa. Assim, não obstante o desejo que tinha a velha senhora de exibir orgulhosamente sua linda sobrinha, acabou por renunciar a apresentá-la à sociedade local. A condessa achou um pretexto para a sua solidão. Então, a moça, a Júlia, que tem 30 anos, achou um pretexto para a sua solidão e tristeza no desgosto que lhe causara a morte do pai, por quem ainda estava de luto. O pai dela faleceu, então essa certa tristeza e esse certo recolhimento, e ficar na dela, né, para não até nem mostrar como ela é. Não sei se a Júlia pensava assim, mas pelo menos tinha um lustro, tinha uma tinta por fora, que é o fato de ter perdido o pai e ainda ela estava de luto, então estava mais recolhida, não estava a fim de fazer muita coisa. Vamos lá? Ao fim de 8 dias, então já se passaram 8 dias aqui, nós temos um lapso de tempo daquele primeiro dia que eles chegaram, daí eu já li aqui do segundo dia, e aí ao fim de 8 dias então, essas informações são importantes para a gente compreender a marcha do livro. Ao fim de 8 dias, a senhora de Listomère admirava a doçura angélica, a graça modesta, o espírito indulgente de Júlia, e interessou-se prodigiosamente pela misteriosa melancolia que consumia aquele coração jovem. A condessa era uma dessas criaturas nascidas para serem amáveis e que pareciam trazer consigo a felicidade, que a moça era a felicidade pura e estava esquisito aquilo dela não demonstrar tal felicidade. Sua companhia tornou-se tão agradável e preciosa à senhora de Listomère, quer dizer, a senhora, né, septuagenária, que ela se afeiçoou à sobrinha, desejando não mais deixá-la. Começou a gostar da companhia da moça, imaginando, talvez até, que aquele sofrimento por conta da morte do pai, não estou dizendo que não seja verdadeiro, mas que é uma tinta, né, nisso, porque ela estava sofrendo provavelmente também por conta do casamento, que aqui, entre aspas, é mal feito, né, que não ouviu o pai. Então tudo isso aí ela estava sofrendo, mas obviamente que não podia falar assim, mas tinha a possibilidade de falar que sofria por conta do falecimento do pai. E aí essa senhora começou a se afeiçoar à sobrinha. Um mês, olha aqui, nós pulamos agora, nós estávamos em 8 dias depois, agora para mais um mês. E até agora o nosso amigo ainda não voltou lá do que ele teria que fazer. Um mês foi bastante para se estabelecer entre elas uma amizade eterna. Olha que interessante aqui. A idosa senhora notou, não sem surpresa, as mudanças que se operaram na fisionomia da senhora d'Aiglemont. Então, nesse espaço de tempo desse mês, a moça foi melhorando, foi ficando talvez mais sorridente, o que se espera muito de uma moça jovem. As cores vivas que lhe abrasavam o rosto desvaneceram-se insensivelmente e a pele adquiriu tons macilentos. Perdendo seu brilho primitivo, Júlia tornava-se menos triste. Por vezes,
a marquesa despertava em sua jovem parenta, de novo, não é a marquesa, né? Mas aqui as escorregadas do nosso autor. Por vezes a marquesa, a senhora então, portanto, despertava em sua jovem parenta a alegria e o riso, que eram logo reprimidos por um pensamento importuno. Percebeu que não era a recordação do pai, nem a ausência de Vítor a causa da profunda melancolia que lançava um véu sobre a vida de sua sobrinha. Olha aqui o tirocínio dessa senhora, que obviamente tem muito mais vida, né? Conviveu com muito mais pessoas, aprendeu muito mais da vida de um modo geral. Acho que tem aqui 70 anos e a Júlia tem 30. Então, provavelmente nesses 30 dias ela compreendeu que tem mais coisa. Tem, como é que é? Caroço nesse angu. Olha aqui, ó. Chegou a ter suspeitas tão desagradáveis que lhe foi difícil identificar a verdadeira causa do mal, pois talvez só por acaso encontramos a verdade. Um dia, finalmente, então mais de mês aí já indo, né, gente? Um dia, finalmente, Júlia surpreendeu a tia com um esquecimento total do casamento. Aqui um adendo também, talvez o fato de que ela esteja longe do marido deixasse mais solta e mais tranquila, né? Como se não tivesse casamento. E olha aqui, ó. Júlia surpreendeu a tia com um esquecimento total do casamento, com uma loucura de menina travessa, com uma candura de espírito, com uma ingenuidade dignas da infância, com todo esse espírito delicado e por vezes tão profundo que distingue a juventude francesa. A senhora de Listomère, então a senhora septuagenária, né, a tia, resolveu então sondar os mistérios daquela alma cuja extrema naturalidade equivalia a uma impenetrável dissimulação. A noite se aproximava e as duas damas estavam sentadas diante de uma sacada que dava para a rua. Júlia estava de novo pensativa. Passava nesse momento um homem a cavalo. Eis uma de suas vítimas, disse a velha senhora. A senhora d'Aiglemont fitou a tia, então ela fitou a tia manifestando um misto de espanto e inquietação. É um jovem inglês, um fidalgo, o honorável Arthur Ormond, filho mais velho de Lord Grenville. Sua história é interessante. Ele veio para Montpellier em 1802, na esperança de que o ar dessa região, que lhe tinha sido aconselhado pelos médicos, o curasse de uma doença do peito. Como todos os seus compatriotas, foi preso por Bonaparte por ocasião da guerra, pois esse monstro não pode passar sem guerrear. Por distração, o jovem começou a estudar a sua doença, que julgavam mortal. Insensivelmente, foi tomando gosto pela anatomia, pela medicina. Apaixonou-se por esses estudos, o que é extraordinário para um nobre, apesar de o regente ter se dedicado à química. Esse regente aqui, o regente, é o Filipe II de Orleans, que viveu de 1674 a 1723 e que governou durante a minoridade de Luís XV. Era um homem de costumes depravados, mas inteligente e culto, e ocupava parte de seus lazeres em pintura, música e química. Em resumo, o Sr. Arthur fez progressos surpreendentes, mesmo para os professores de Montpellier. O estudo consolou-o do cativeiro e, ao mesmo tempo, ele ficou radicalmente curado. Dizem que passou 2 anos sem falar, respirando o menos possível, permanecendo deitado no estábulo, bebendo leite de uma vaca vinda da Suíça e comendo apenas agrião. Desde que está em Tours, não procurou ninguém, é orgulhoso como um pavão. Mas com certeza você o conquistou, pois não há de ser por mim que ele passa 2 vezes por dia sob nossas janelas desde a sua chegada. Olha o que ela fala. Certamente ele a ama. Olha que jogada dessa senhora.
percebeu, provavelmente, nós não temos ainda, não me tem assim na minha cabeça definitivo, mas provavelmente seja aquele moço que lá atrás acompanhava a carruagem e que percebeu a Júlia dentro da carruagem, mas ela não tinha nem prestado atenção nele. Lembra-se lá atrás, no outro audiolivro que eu li, tinha uma outra fazendo referência provavelmente ao mesmo moço. Essas palavras reanimaram a condessa como que por encanto. Ela ficou animada, a Júlia ficou animada. Ela deixou escapar um gesto e um sorriso que surpreendeu a marquesa, a senhora. Longe de testemunhar a satisfação instintiva que qualquer mulher, por mais severa que seja, sente quando sabe ser causa de uma infelicidade, o olhar de Júlia permaneceu amortecido e frio. Sua fisionomia manifestava um sentimento de repulsa vizinho do horror. Essa proscrição não era o que uma mulher apaixonada lança sobre o mundo inteiro por causa de uma única criatura. Ela sabe então rir e gracejar. Não, nesse momento, Júlia tinha a atitude de uma pessoa a quem a recordação de um perigo por demais presente ainda faz sofrer. A tia, convencida de que sua sobrinha não amava o marido, ficou estupefata ao descobrir que ela não amava ninguém. Receou ter de reconhecer em Júlia um coração desencantado, uma jovem a quem a experiência de um dia, de uma noite talvez, tivesse bastado para perceber a insignificância de Vítor, insignificância do próprio marido. Se ela o conhece, tudo está acabado, pensou a marquesa, a senhora, porque o Vítor é danadinho, o Vítor não é bem essa flor que se cheire. Em breve meu sobrinho conhecerá, pensou ela, os inconvenientes do casamento. Estou na página 36, vou dar um bloco aqui, depois eu retorno no próximo vídeo. Acho que esses vídeos são melhores do que tela escura, né? Eu estou lendo A Mulher de 30 Anos, que originou aqui aquela expressão que a gente usava, pelo menos eu usava, hoje a gente não uso mais nada, referindo-se a uma mulher madura, uma mulher de 30 anos, uma mulher assim balzaquiana. É por conta deste livro aqui. Beleza? Tomara que você esteja se agradando aí e que esteja gostando dessa leitura com esses apontamentos que eu tenho feito. Eu volto em breve para a gente continuar lendo aí. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.